Bom dia, meu nome é Marci Fermina de Lima. Eu, nessa manhã, Deus me colocou no coração de, de trazer uma mensagem alertando as pessoas pelo que estão acontecendo com as famílias. Macumba não existe. O que existe são médicos gananciosos e pessoas que se dizem, entre aspas, macumbeiro, que pagam os médicos e os dentistas para que quando as pessoas precisem desse órgão, na hora da cirurgia, para não ter nenhuma dúvida, implante coisas. E quando essas pessoas não precisam de cirurgia, eles pagam pessoas para doparem, entrarem e doparem, para que não pareça que nunca tiveram no lugar, para implantar essas coisas que são pequenos microcélulas que são acionadas por um sistema no satélite no corpo da pessoa. E que no momento que eles querem ganhar dinheiro, eles acionam um desse e a pessoa acha que está sendo acometida por uma macumba e vai até a morte, quando a pessoa acredita. Porque ela procura os médicos, e os médicos que atendem ela são os médicos que têm que forjar um monte de coisa para que a pessoa nunca fique curada e morra, e os macumbeiros sempre vão sair vitoriosos. E infelizmente, um pouquinho antes da pessoa morrer, pessoas que ficam do lado da pessoa, que se dizem prestativa, leva para cá, leva para lá, essas são as que pediram o assassinato, que pagaram. Elas ficam com tudo, porque essas pessoas acabam mandando a própria família sair da vida, não aceitam mais os filhos, ninguém, só essas pessoas, e acabam assinando os bens para elas, e antes dela morrer, acabam arrancando todo o dinheiro do banco, porque tem tudo ser feito antes da pessoa morrer, porque depois que a pessoa morrer é descoberto se eles mexerem. Então, todo o dinheiro, fazenda, carro, casa, é dado antes da morte, porque tem que parecer que a pessoa ou doou ou perdeu tudo na doença. Então, tem uma sociedade com os banqueiros e alguns advogados charlatões e alguns policiais corruptos. Então, é um conjunto de coisas. Então, Deus vai se levantar, porque na palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim deles é a morte. E esse é um caminho de morte, porque esses estão acabando com a vida dos jovens, porque os coitadinhos pensam que está doente, obedece e entra nas drogas, e entra na bebida, entendeu? Estão acabando com a vida de pastores, de homens empresários ricos e pessoas idôneas. Mulheres de valor têm virado prostituta por causa dessa quadrilha amaldiçoada. Então, você passa e vê um bandido andando numa caminhonete e um empresário, o carro está caindo nos pedaços. Você passa e vê um vagabundo morando numa casona e o coitado que é decente não está conseguindo nem pagar as prestações da casa que teve que comprar. Então, tem que acabar com isso. Teria que ter uma limpeza nessa terra, mas seria assim, descobrir o que é membro dessa quadrilha, já dá um tiro na cabeça e manda pro quinto dos infernos. Porque essas pessoas são desumanas, não tem pena de criança, não tem pena de pessoas idôneas, não tem pena de pessoas de Deus e blasfemam contra o nome do Senhor o tempo todo, porque isso é contra a palavra. Eles mais acabam com a vida de crianças, jovens e empresários, porque é esse o foco deles, entendeu? Porque tem que ter dinheiro, saúde ou força. Essas três coisas que eles querem: dinheiro, saúde e força. Mas Deus vai se levantar, porque eles fizeram isso contra os meus filhos e tiraram meus filhos de mim. E meus filhos já não me obedecem mais. E eu acompanhei a trajetória, porque eu fui afligida por essa quadrilha a vida inteira. Enquanto eu tinha medo deles, eles foram amontoando. Eu não tenho mais medo. Eles podem levar filho, podem levar tudo, eu já não tenho mais nada. Então agora eu quero a morte de cada um deles da maneira mais cruel. Porque quem tocou nos meus filhos vai perder a vida, como eu venho falando faz tempo na palavra. Porque a palavra de Deus me justifica. Porque por causa de um justo, Deus mata.
A Davi matou milhares para salvar o reino de Deus. E é assim que Deus vai fazer novamente na terra para limpar. Porque Deus é fiel e está no controle de tudo. Quem tocou nos meus filhos vai perder a vida ainda esse ano. Em nome do Senhor Jesus, amém. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. E o justo é aquele que está sofrendo na mão desses, não os que estão fazendo. Os que estão sofrendo. Então quem está sofrendo vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. Amém.